Pessoal, vamos falar um pouco sobre política. Eu sei que é um tema meio difícil hoje em dia, porque deveria ser um tema legal de se falar, né? Política vem de polis, vem de cidade, vem de pessoas conversando sobre pensamento, sobre ação, sobre atitude, sobre realização, sobre julgamentos que são feitos, né? Nas decisões que devem ser tomadas numa cidade. E hoje a política virou uma torcida, né, de ódio de um lado, de outro lado, quem é de esquerda, quem é de direita. Aliás, o que é essa história de ser de esquerda ou ser de direita? As pessoas começam a identificar, às vezes, a esquerda de um movimento radical, né? Você tem a ultra-esquerda mesmo, ou tem a ultra-direita, e quem é de esquerda não gosta de nada que faz o da direita e vice-versa. Em tese, em linhas gerais, a direita, ela sempre teve uma preocupação maior de ter um Estado menor e de interferir menos na vida das pessoas. Essa era uma visão que se colocava de uma direita tradicional, o significado de um Estado que, por ser menor, será mais leve e deixa cada um se desenvolver da sua maneira. Quem não tem competência não se estabelece. Era uma das discussões do liberalismo absoluto de direita. A esquerda, por sua vez, ela tinha uma preocupação de ter um Estado maior para que esse Estado pudesse cuidar daquelas pessoas que não tivessem condições de se desenvolver. Há muitas coisas interessantes na esquerda, mas também há coisas interessantes na direita. Agora, a gente, quando tem a raiva de um lado ou de outro, é o que a gente sente um pouco que acontece em alguns países, né, da América Latina, por exemplo. A gente acabou de ver uma eleição muito tumultuada na Argentina, em que havia uma disputa de esquerda e de direita. Ganhou a esquerda na Argentina, com uma visão de que as pessoas estavam desprotegidas socialmente. A gente vê uma grande manifestação de jovens no Chile contra uma política de direita que tentou, de alguma maneira, reduzir o Estado, esquecendo-se que uma parcela da população precisa profundamente desse Estado. Essa discussão tem nos Estados Unidos, essa discussão tem em outros lugares, né? Portugal é um lugar onde tem um presidente de esquerda e que tem sido um sinal, um exemplo de democracia que está dando certo no mundo. A gente tem os Estados Unidos, que é um exemplo de direita nesse momento, que tem críticas de um lado, mas que o aspecto econômico há outras pessoas que valorizam. E a gente tem o Brasil, que sempre tem uma briga de direita e de esquerda. Na verdade, alguns políticos utilizam um pouco dessa história de esquerda e de direita para tentar lançar para as pessoas umas inverdades, né? Quando a gente fala assim, né, o próprio presidente americano dizendo assim, nós não podemos permitir que o socialismo, que o comunismo volte aos Estados Unidos. Nunca houve nem socialismo nem comunismo nos Estados Unidos, mas ele usa isso e uma parcela da população acredita nisso. Aqui no Brasil também tem político que diz, não queremos a volta do comunismo, né? Quando é que o Brasil foi comunista? Como é que isso significa um olhar incorreto para aquilo que a gente chama de esquerda ou do outro lado de direita? O que eu queria ajudar a gente a refletir conjuntamente é que, independentemente de ser mais de direita ou de esquerda, tem uma coisa que é fundamental, que se chama compromisso civilizatório, que é o respeito que eu preciso ter pelas pessoas, que é a compreensão que eu tenho que ter, que as pessoas não podem ser estatística, que elas não podem ser jogadas de um lado ou de outro lado para eu fazer superávit financeiro de uma maneira ou de outra maneira, e que as pessoas não são um produto, mas elas têm uma história, elas precisam de cuidado, elas precisam de condições de desenvolvimento. E que se há um dado ruim, às vezes, em manifestações que são violentas, há um lado bom de pessoas que querem aprender um pouco mais sobre política, de compreender um pouco mais esses movimentos que às vezes são pendulares, né? Você pega, para dar um exemplo americano, você veja o mesmo país que elegeu Obama, que tinha um discurso muito mais à esquerda, muito mais não comunista nem socialista, mas muito mais de cuidar do cidadão, o plano de saúde que ele desenvolveu, o discurso das pontes, não dos muros. O mesmo país faz um pêndulo e elege um presidente como o Donald Trump. Você vai de um lado ao outro lado. Isso é parte da democracia. E a discussão sobre a política deveria ser uma coisa boa. É que a gente tem hoje muitas pessoas cheias de certezas e com poucas dúvidas. E isso é ruim para a democracia.
Eu preciso mais de pessoas com dúvidas do que com certezas, com reflexões, com pensamentos que me ajudem a compreender que eu posso me manifestar contrariamente, que eu posso expor a minha opinião sem nenhum tipo de violência. Aliás, a violência é a grande demonstração do fracasso humano, porque nós somos seres racionais, a gente não precisa se defender atacando o outro, destruindo o outro. Essa discussão de política leva muito tempo, a gente vai falar muitas vezes sobre isso aqui. Política é um processo. Eu até não gosto muito dessa categorização exagerada, ou fulano é esquerda absoluta, ou é direita absoluta. Eu gosto mais dessa visão das pontes, de pessoas que conseguem pensar em pontos comuns e ajudar a refletir a política como algo que melhora a vida das pessoas. Nós somos animais sociais. A gente só se desenvolve na relação com os outros. Como a gente só se desenvolve na relação com os outros, a gente tem que ter esse conceito da política como polis, como arte e ciência do bem comum, arte como inspiração. Eu me inspiro no agir político, e ciência como estudo, como preparo. O que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas, não a minha vida. A política me faz sair do meu ambiente um pouco mais egóico, eu na minha casa, eu com meu filho, e começo a pensar no eu social, no eu coletivo, no eu cidade, no eu país. E aí, minha gente, direita e esquerda deveria conseguir ter essa elevação. O que é melhor para o conjunto da população? Isso é política.